Olá, amigos, bom dia. Espero que vocês tenham passado bem. Nós vamos orar agora para começar o nosso estudo. E esse segundo estudo vai falar sobre o sono da morte. Não se espantem, esse assunto é tranquilo, esse assunto é muito importante. E o mundo evangélico, principalmente, tem feito uma confusão a respeito desse assunto. E é por isso que a gente precisa saber o que Deus fala sobre isso. Mas para isso eu quero te convidar para orarmos agora, para iniciarmos o nosso estudo. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor se faz presente, orientando a nossa vida, dirigindo a nossa vida, nos mostrando a verdade da sua palavra. Queremos te suplicar em nome de Jesus, que o Senhor tome a frente desse estudo, que a sua vontade se cumpra em nossas vidas, Senhor, e é com um espírito humilde que nós viemos até a Ti, pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos nos abster de todo o nosso preconceito, de toda a nossa prepotência e arrogância. Queremos declarar que não sabemos nada, Senhor. Somente o Teu Espírito é que pode nos comunicar realmente aquilo que devemos saber. Por isso entregamos a nossa vida nesta hora em Tuas mãos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente poder entender o que acontece com o homem na morte, a gente precisa saber como ele foi criado. E para a gente entender como o homem foi criado, a gente tem que ir lá para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, onde diz em Gênesis 2, verso 7, o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Presta bem atenção nesse texto. O homem não passou a ter uma alma dentro dele. Ele passou a ser uma alma. Em algumas Bíblias traz o termo tornou-se uma alma. Ou seja, ele passou a ser uma alma. Ele não tem uma alma dentro dele que sai na hora da morte. Essa ideia é pagã. Esse conceito de que alguma coisa sai de dentro de nós na hora que a gente morre é um conceito pagão. Na verdade, é uma filosofia grega. Platão é que acreditava dessa forma, é que pensava assim. Ele pensava que o corpo era uma prisão e que a alma se libertava do corpo no momento da morte. E essa ideia acabou entrando na igreja cristã, muito influenciada por Agostinho, mais ou menos a partir do século V. Então a gente tem que entender o que a Bíblia diz sobre isso. E não ficar baseando nossa crença em filosofia grega, em filosofia pagã. Infelizmente é isso que acontece. Essa ideia de que algo sai do corpo na hora da morte veio do paganismo. E infelizmente muitos cristãos hoje creem dessa forma. Que depois que o homem morre, alguma coisa sai do corpo e vai para algum lugar. Alguns creem que vai para o inferno, outros creem que vai para o céu, outros creem que reencarna, e assim vai da crença de cada um. Mas a gente tem que ficar com aquilo que a Bíblia diz. Vocês querem ver? Abram a Bíblia em João 10. Tem um texto aqui em João 10, no verso 11, que Deus fala assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só, essa palavra vida aqui no original, o original para essa palavra é o mesmo original para a palavra alma, que significa vida. Quando Deus fala que juntou o pó da terra com fôlego de vida e o homem tornou-se uma alma, ele tornou-se um ser vivo, ele tornou-se um ser humano. A união do pó com o fôlego faz existir uma pessoa, traz à existência uma pessoa. Então, dessa forma, Deus usou dois elementos para formar o homem. Ele usou o pó da terra, o boneco de barro, e ele soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. E esse fôlego de vida vem de Deus. É a própria vida que é comunicada por Deus. Esse fôlego de vida também é chamado na Bíblia de espírito. Nós vamos ver isso em outras passagens aqui. Então, para que haja vida, é necessário que hajam dois elementos: matéria e fôlego. Esse corpo, essa matéria, essa parte física, e o fôlego que vem de Deus. Na morte acontece exatamente o contrário. O fôlego sai e o pó volta para a terra. E esse fôlego que sai, que também é chamado de espírito, ele volta para Deus. Mas ele não volta para Deus de forma consciente.
Na verdade, na morte, nós estamos vivendo um momento de inconsciência. A nossa mente está adormecida, nós não temos participação no que se faz aqui na terra. Vamos ver isso em Eclesiastes? Abre a tua Bíblia em Eclesiastes. Primeiro em Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Olha aqui o que diz a Bíblia. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, quem morreu não tem participação do que acontece aqui. Não volta aqui, não fala com os vivos, porque a memória jaz no esquecimento, ou seja, ele está numa fase de inconsciência. Ele não tem consciência das coisas que acontecem aqui. Não, por que a Bíblia cita que amor, ódio, inveja para eles já pereceram? Não tem como eles mostrarem sentimento nenhum por ninguém, porque eles estão numa fase inconsciente. O pó voltou para a terra e o fôlego de vida voltou para Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 12, verso 7. É só um pouquinho mais para frente. Olha o que está dizendo aí. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Esse Espírito nada mais é que aquele fôlego que nós lemos lá em Gênesis 2,7. O fôlego de vida. A própria palavra Espírito no original quer dizer vento, sopro, respiração. Então, esse fôlego que foi unido com um boneco de barro, e aí tornou-se uma alma vivente ou um ser vivo, ele é retirado na hora da morte. Deus toma para si novamente o fôlego de vida. Lembra que quando Jesus estava na cruz, antes de dar o seu último suspiro, ele fala: a ti eu entrego o meu espírito? Na verdade, ele estava entregando para Deus o fôlego de vida. Ali como homem, né? Eu estou falando quando ele estava aqui como homem. Da mesma forma, na morte acontece o contrário do que aconteceu na criação. O homem morre, o corpo, a matéria, volta para o pó e vira pó, e o fôlego de vida que foi comunicado por Deus quando Deus nos fez, volta para Deus de forma inconsciente. Não é um fantasminha, um boneco, algo etéreo que sai de nós e volta para Deus de forma consciente. Não. É apenas o fôlego de vida que volta para Deus. Nós vamos ler mais alguns textos aqui. Tem uma comparação que a gente faz com a lâmpada para a gente poder entender melhor isso que eu acabei de dizer. Por exemplo, para que haja luz é preciso haver a lâmpada e a energia que vem da usina. Se você não tiver um desses elementos, é impossível que haja luz. Se você tem lâmpada, mas não tem energia, não tem luz. Se você tem energia e não tem lâmpada, também não tem luz. Da mesma forma é o ser humano. O ser humano foi criado de forma holística. Quando a gente estuda sobre a natureza do homem na Bíblia, a gente entende que ele foi criado de uma maneira completa. O homem não foi dividido em partes. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que a Bíblia fala sobre o homem, o ser humano. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Que o homem é algo que não é dividido em corpo, alma, espírito, não é. Ele é um todo só. Espírito, alma e corpo. O corpo é a parte física, né? Nós estamos falando da dimensão física. O espírito, quando a gente fala de espírito aqui, está falando da dimensão espiritual. E alma, a dimensão mental, as emoções, os sentimentos. Então nós somos um todo. Nós não somos divididos por partes. Quando o homem morre, todas essas coisas perecem. Não é uma parte só que morre e a outra permanece viva. Isso, não esqueçam, isso é ideia pagã.
Isso veio do paganismo. E nós somos cristãos, nós acreditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus não ensina que alguma coisa sai do corpo na hora da morte. Isso não era ensinado nem no Antigo nem no Novo Testamento. Os patriarcas não criam dessa forma. Os pioneiros da igreja cristã não criam dessa forma. Isso é uma ideia que foi infiltrada na igreja cristã por uma crença pagã, por um filósofo grego e disseminada com a ajuda de Agostinho. Então, nós vamos continuar aqui, porque eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. A alma pode morrer? Será que a alma morre? Baseado no que a gente aprendeu até agora, se você entendeu que a alma somos nós, é uma pessoa, é um ser vivo, então vamos tentar entender os textos mais difíceis a partir dos mais fáceis. É assim que a gente estuda a Bíblia. Eu sei que você vai encontrar textos na Bíblia complicados de entender sobre esse assunto. Eu vou até trazer alguns deles aqui. Mas você tem que entender o seguinte: se você compreendeu que alma é um ser vivo, é uma pessoa, não é algo que sai do corpo, né? Você vai aplicar esse conceito em todas as vezes que você encontrar a palavra alma na Bíblia. Entenderam? Então, por exemplo, a alma pode morrer? Será que a alma pode morrer? Se eu entendi que ela é uma pessoa, então claro que a alma pode morrer. Vamos ver isso na Bíblia? Ezequiel 18, verso 4. Olha o que diz Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E o verso 20 também fala sobre isso. Então a Bíblia está dizendo que a alma pode morrer. É claro que a alma pode morrer, porque a alma somos nós. Entenderam? Então isso é que tem que ficar gravado na nossa mente, até para a gente dar continuidade aos outros textos. Para a gente entender, conseguir compreender os outros textos, porque a Bíblia não se contradiz. Se ela disse que a alma é um ser vivo, é uma pessoa viva, então nos outros textos mais difíceis a gente tem que fazer essa aplicação para poder entender. Qual a diferença então entre espírito e alma? Olha, existe na Bíblia 750 vezes no Antigo Testamento e 105 vezes no Novo Testamento a palavra alma, dando ideia de vida, pessoa, coração. E a palavra espírito também aparece na Bíblia 377 vezes no Antigo Testamento e 220 no Novo Testamento, com o sentido de pensamento, caráter, virtude, sabedoria, intelecto, fôlego, respiração, sopro e vida. Querem ver um exemplo da palavra espírito? Lembra do texto que fala que João Batista viria no espírito de Elias? Pois é, muitas pessoas pegam esse texto para poder darem crédito à doutrina da reencarnação, para dizerem que João Batista é a reencarnação de Elias. Mas, na verdade, esse texto está querendo dizer o quê? Se você não acredita em reencarnação, se você sabe que a Bíblia não dá base para essa crença, como é que a gente entende esse texto? Que João Batista viria no espírito e poder de Elias. Ele viria com a mesma virtude de Elias, com o mesmo caráter de Elias. Está vendo como a palavra espírito pode ser usada de outras formas? Mas, principalmente, a palavra espírito na Bíblia, ela tem uma conotação de fôlego, vida, de fôlego de vida, sopro, vento. Na maioria das vezes, é esse o significado da palavra espírito na Bíblia. Vamos prosseguir. O que acontece então com o homem na morte? Nós já vimos, né? Mas eu quero ver com vocês outro texto. Salmo 146, verso 4. Salmo 146, verso 4. Olha o que diz. É muito lindo esse texto. Olha aqui.
sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios ou os seus pensamentos. Na hora da morte, o fôlego de vida sai do homem e volta para Deus, como nós lemos lá em Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então é isso que acontece com o homem na hora da morte. Não tem uma alma que sai do corpo e vai para algum lugar. Isso não é bíblico. E agora outra pergunta. Com que a Bíblia compara a morte, né? Vamos ver. Vocês se lembram da passagem de João 11, quando Deus fala sobre a morte de Lázaro? Abre lá sua Bíblia, em João 11, de 11 a 13. João 11, de 11 a 13. Deus fala assim: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Olha aqui, Jesus está falando sobre a morte de Lázaro e ele diz que ele está dormindo. O próprio Cristo compara a morte com o sono na Bíblia, e ela é comparada com o sono várias vezes na Bíblia, mais de 50 vezes. O verso 12: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Veja bem que até os discípulos não compreendiam sobre isso. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Os discípulos não estavam entendendo que Jesus estava falando a respeito da morte de Lázaro, porque Cristo compara a morte com o sono. E não é só aqui. Vários outros textos nos mostram isso. Vocês querem ver? 1 Coríntios 15, 16 a 19. Vamos abrir aí. 1 Coríntios 15, 16 a 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O verso 18 está dizendo que os que dormiram em Cristo pereceram. Olha, mais uma vez a Bíblia comparando o sono, a morte com o sono. A próxima pergunta que você pode estar se fazendo é a seguinte: então tá bom, se não existe alma nem espírito, então quem se manifesta, por exemplo, nas sessões espíritas? Eu quero te falar uma coisa. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, a partir do verso 13. Olha só o que diz aqui: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A Bíblia está dizendo aqui, no verso 14, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Queridos, não subestimem o poder do inimigo. Ele foi expulso do céu, mas ele ainda tem poder. E ele pode se personificar em quem ele quiser. E ele se personifica, e ele imita a voz, e ele conhece a pessoa, e ele conhece segredos da pessoa, e ele sabe coisas que só a pessoa sabia. E é por isso que ele engana. Não esqueçam que a estratégia maior dele, o papel dele é enganar. Então, essas pessoas que dizem que viram a pessoa que morreu, que falaram com a pessoa que morreu, elas falaram com alguém sim, mas com certeza não foi quem morreu. Porque a Bíblia nos garante, que nós já lemos em Eclesiastes 9, que quem morre não volta aqui. Que quem morre não tem sentimento. Que quem morre, a memória já está no esquecimento. Nós temos que acreditar naquilo que a Bíblia diz. Então tá, Márcia, então quando é que o homem vai ser imortal? Quando é que nós vamos viver para sempre? Quando é que receberemos então a imortalidade? Não é? Porque, na verdade, quando o homem foi criado, Adão e Eva foram criados perfeitos.
foram criados para viver para sempre. É por isso que a gente não aceita a morte é uma intrusa. Por isso que dói tanto quando a gente perde um ente querido, porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para ter vida eterna. A morte entrou no mundo por causa do pecado, e aí a morte passou a todos os homens, como diz Romanos 5,12. Mas aí Jesus veio para resolver esse problema da morte eterna. Veja bem, se Jesus veio morrer aqui para garantir que nós tenhamos a vida eterna, para que ele teria vindo se nós já tivéssemos a vida eterna inerente em nós mesmos? Não tem lógica isso. Ele veio aqui para nos dar de volta aquilo que nós perdemos com o pecado, que foi a vida eterna. Então, para que a gente possa ter vida eterna, a gente precisa aceitar a Jesus como nosso Salvador, aceitar o sacrifício que ele fez por nós na cruz. E nós só vamos ter essa vida eterna, desfrutar da vida eterna, na segunda vinda de Cristo, quando ele voltar aqui. Vocês querem ver como pessoas na Bíblia que entregaram a vida a Cristo, foram servos de Deus, foram fiéis, estão no pó da terra, ainda dormindo, aguardando o dia da ressurreição? Abra sua Bíblia em Daniel 12. Olha que coisa tremenda. Quem foi Daniel? Daniel foi um servo de Deus fiel, foi um profeta bíblico. Olha aqui, nós vamos ler Daniel 12, verso 13. Daniel 12, 13 diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre Daniel, um servo fiel a Deus. Está dizendo, Deus está falando para ele: Daniel, segue o teu caminho, porque você vai descansar, ou seja, vai dormir, vai morrer, e ao fim dos dias, ou seja, só no fim da história dessa terra, é que você vai se levantar para receber a sua herança. Daniel, para alguns, deveria estar no céu. Ele já morreu, ele era fiel a Deus, mas Deus diz que ele vai se levantar só no final dos dias para receber a herança da vida eterna. E tem outro texto de Paulo também, lá em 2 Timóteo 4:8. Olha o que Paulo diz aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Olha o que Paulo fala: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está dizendo aqui que o galardão dele, a recompensa dele está guardada, e vai ser dada para ele somente no fim dos dias também. Naquele dia, no dia da volta de Jesus. E não somente a ele, mas todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, todos aqueles que amam a Cristo, que entregaram a vida a Jesus, que foram fiéis até a morte, estão guardados no pó, estão dormindo, sem consciência, para serem ressuscitados na segunda vinda de Cristo. Vamos ler também Lucas 14:14. Esse texto de Lucas 14:14, ele serve para todos nós que cremos em Cristo. Ele está falando, na verdade, Jesus nesse caso aqui está falando de um episódio da pessoa fazer o bem ao próximo e não esperar recompensa nessa terra, de esperar recompensa na volta de Jesus. Olha o verso 14: E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. A recompensa que nós teremos de Deus por fazer o que é certo, por obedecer, por aceitar a Jesus como nosso Salvador, nós não vamos receber logo após a morte. A Bíblia diz que logo após a morte vem o juízo e não a recompensa. Nós vamos receber a recompensa na ressurreição. Querem ver um texto que fala muito claramente sobre isso?
Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses é um texto assim, que inclusive as pessoas usam esse texto, para vocês terem uma ideia, as pessoas usam esse texto até em velórios. Conseguem ler esse texto nos velórios, mas a compreensão é totalmente oposta ao que está escrito aqui. Olha só. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 15. Não, vamos começar no 13, para a gente poder entender melhor o contexto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está falando aí da morte, do sono da morte. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Não é trazer do céu, é trazer a vida novamente. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Mais uma vez ele falando do sono da morte. Ele está dizendo aqui o seguinte, que quem estiver vivo por ocasião da volta de Cristo, não vai subir para o céu antes de quem está no pó. Porquanto, verso 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pensa comigo, se quem morre hoje, vamos colocar os justos, aqueles que aceitam a Cristo e são fiéis, a Bíblia chama de justos, se esses que morrem hoje já foram para o céu, quem Jesus vai ressuscitar aqui quando ele voltar? Ou melhor, para que voltar, se já estão no céu aqueles que eram justos? Está vendo como que não tem lógica? Isso precisa ser levado em conta. Aí o verso 17 fala assim: depois nós, os vivos, ou seja, depois da ressurreição dos justos, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha a recompensa dos justos aí. Vida eterna, para sempre com o Senhor. Então, aqui, esse texto eu acho maravilhoso, porque ele mostra que a morte é comparada ao sono, que todos aqueles que morreram em Cristo estão dormindo, e que Jesus, na sua vinda, na segunda vinda, essa que está bem próxima, que a gente está aguardando, vai voltar para ressuscitar esses justos. E aí, Daniel, Paulo e todos aqueles que viveram e morreram por Cristo serão ressuscitados, e juntamente com esses mortos ressuscitados, os que estiverem vivos serão levados para o céu, de forma visível. Nós estudamos na última lição, ninguém vai para o céu de forma escondida. Vai ser um evento fantástico, tremendo. Algo parecido com isso nunca aconteceu na Terra, na história da Terra. Então, essa é a nossa esperança. Nós receberemos o galardão, a vida eterna, quando Jesus voltar. Somente na ressurreição, na segunda vinda de Cristo, é que nós seremos imortais. Aí sim vai se cumprir 1 Coríntios 15. Abre sua Bíblia. 1 Coríntios 15, a partir do verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mais uma vez a morte sendo comparada ao sono, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, nós os vivos, que ele se refere. Porque é necessário que este corpo corruptível, corrompido pelo pecado, se revista da incorruptibilidade. É só nesse momento em que vamos deixar de ser pecadores. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Somente nesta hora, quando tocar a última trombeta, quando Jesus descer nas nuvens dos céus, com todos os seus anjos fazendo bastante barulho,
onde todo olho vai ver, somente nesta hora é que o que é corrupto vai deixar de ser corrupto, o que é imortal, o que é mortal vai deixar de ser mortal. E aí sim, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja Deus por isso. Essa é a nossa bendita esperança. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que a gente estuda a palavra, é por isso que a gente prega a palavra, é por isso que a gente tem essa esperança em nosso coração. É por isso que a gente não fica desesperado quando esses sinais acontecem. Pelo contrário, Jesus falou que quando essas coisas começassem a acontecer, nós tínhamos que exultar, erguer as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Louvado seja Deus por isso. Que você creia também que a sua redenção está se aproximando. Jesus não vai ressuscitar espíritos desencarnados, ele vai ressuscitar corpos glorificados. É você que ele vai ressuscitar, se você já estiver no pó quando ele voltar. Você, por inteiro, com a sua mente funcionando, com as suas emoções funcionando, tudo vivo, é você que ele quer levar para o céu. É claro que o caráter vai sendo moldado aqui a cada dia. Jesus vai tirar a sua natureza corrompida, e aí sim vai ser glorificado igual a Deus, vai ter um corpo glorificado como o de Deus. Aí você pode agora estar ou mais confuso ainda, eu não sei se você compreendeu o nosso raciocínio até aqui, mas você pode estar se perguntando: e o ladrão na cruz, Márcia, que Jesus disse que iria para o céu com ele naquele dia? Essa daí não é difícil responder, mas é algo que a gente precisa entender bem. Lucas, né? Lucas 23. Lá em Lucas 23, no verso 42 e 43, Jesus fala assim: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E agora? Jesus falou para ele realmente que ele estaria com ele no paraíso naquele dia? Será que Jesus disse isso para ele? Qual é o correto? O ladrão foi com Cristo para o céu naquela sexta-feira, ou ele vai quando Jesus voltar? Pelo que a gente entendeu até agora, pelo que a gente estudou até agora, o correto, né, seria que ele fosse quando Jesus voltar na segunda vez, na ressurreição. Mas Jesus aqui diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como entender isso? Eu gostaria que você entendesse esse texto à luz de um outro texto, João 20:17. Deixa marcadinho lá Lucas, mas vamos para João. João capítulo 20, verso 17. Olha o que aconteceu aqui. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Olha o que aconteceu aqui. No verso 16, Jesus disse assim para Maria, que tinha ido lá no túmulo: Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, ou seja, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Como é que Jesus poderia ter afirmado para o ladrão que ele estaria com ele no céu naquela sexta-feira, se no domingo, quando ele ressuscitou, ele disse para Maria: não me detenhas porque eu ainda não subi ao Pai? A Bíblia está se contradizendo? De forma alguma. A Bíblia não se contradiz. O que aconteceu aqui, isso aqui é um erro de interpretação. Na verdade, Jesus disse para ele assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo para o ladrão naquele exato momento: eu estou dizendo para você agora, você vai estar comigo no paraíso. Não disse quando, mas nós sabemos que é quando ele voltar na ressurreição dos justos. Vocês entenderam por que Jesus não poderia ir para o céu naquele dia? E outro fato importante também: naquela época, as mortes de cruz, as pessoas não morriam no mesmo dia. Com Jesus foi diferente.
Ele morreu naquela mesma tarde, de tanto sofrimento e angústia por causa dos nossos pecados. Mas as pernas dos crucificados costumavam ser quebradas para poder fazer com que eles morressem mais rápido. E quando os soldados foram quebraram as pernas dos ladrões, mostrando que eles não estavam mortos ainda. E quando foi quebrar as pernas de Cristo, Cristo já estava morto e eles não quebraram nenhum osso de Cristo. Isso mostra que o ladrão também não estava morto naquele dia. Ele pode ter levado alguns dias para morrer. Então, queridos, esse texto aqui está dizendo que Jesus falou com o ladrão naquele dia que ele estaria com ele no paraíso, mas não afirmou que iria naquele dia. Até porque o próprio Jesus não foi para o céu naquele dia. Vocês estão vendo como é que a gente estuda a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali. Um texto aqui e um texto ali. É assim que se estuda a palavra de Deus. A gente não vai encontrar um texto na Bíblia, um capítulo inteiro falando sobre o mesmo assunto. Existem outros textos também complicados que podem trazer alguma dúvida, mas agora você já sabe como estudá-los, você já sabe como interpretá-los. Interprete-os a partir dos textos mais fáceis. Esteja dentro da sua mente que você entendeu a partir de agora que alma é uma pessoa viva, que espírito é o fôlego que vem de Deus. E que na hora da morte esse fôlego volta para Deus e o corpo volta para a terra e vira pó. Mas volta para Deus de forma inconsciente. E que só voltaremos a ter consciência, os mortos só voltarão a ter consciência quando Jesus voltar e ressuscitar esses mortos. Só na ressurreição. Isso que nós temos que deixar claro na nossa mente. E o inferno? Se não existe alma, não tem espírito vagueando por aí, para onde vão as pessoas que morrem? Nós já entendemos que elas estão dormindo. Essa história de inferno, na verdade, nem deveria ter na Bíblia essa palavra. Inferno, tanto no hebraico como no grego, Antigo e Novo Testamento, significa sepultura. Se nós entendermos que inferno significa sepultura, e que não é um lugar de fogo em chamas e ardendo em chamas, onde a pessoa fica lá no tormento para a vida toda, nós vamos entender claramente essa doutrina da mortalidade da alma. Vocês querem ver uma coisa? O próprio Satanás, abre a Bíblia de vocês em Malaquias 4, de 1 a 3. Pois eis que vem dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Esse fogo que vai abrasar todos os ímpios é com a volta de Jesus. Ele vai lançar fogo dos céus e destruir todos os ímpios. Não vai deixar nem raiz, nem ramo. Só que no último estudo, nós vimos na volta de Cristo que Jesus volta, todos os ímpios morrem e os salvos sobem com ele para o céu. Só que nesse momento, na segunda vinda de Cristo, Satanás ainda permanece vivo. Ele só é destruído totalmente depois dos 1000 anos que os salvos passarem no céu com Cristo. Depois dos 1000 anos, a cidade santa desce com os salvos, e aí sim os ímpios ressuscitam e são destruídos totalmente, junto com ele Satanás e seus anjos. Então aqui quando diz que de sorte que lhe não deixará nem raiz nem ramo, essa raiz é o próprio Satanás, e os ramos são todos aqueles que fazem a sua vontade. Todos esses serão destruídos, eles não vão mais existir para todo sempre. Não existe um lugar de tormento eterno, onde as pessoas, os ímpios são deixados lá eternamente vivos, né? Mas eternamente em tormentos. Isso não é compatível com o caráter de Cristo. Isso não é compatível com o amor de Deus. Ele diz em sua palavra que não tem prazer na morte do ímpio. Isso não tem a ver com o caráter de Cristo. Jesus não se agrada de ter que destruir aquele que ele criou. Mas infelizmente, aquele que ele criou não quer se separar do pecado. E ele vem destruir o pecado. Então, a Bíblia diz que o próprio Satanás será destruído. Vamos ver onde está isso.
Ezequiel 28, 18 e 19. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzia a cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conheces estão entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. A Bíblia está dizendo que o próprio Satanás vai deixar de existir e não vai voltar a existir. Se ele mesmo vai deixar de existir, como é que ele vai existir um lugar de tormento eterno onde ele vai ser o chefe, o arqui-inimigo, o principal a ser queimado eternamente? Então, queridos, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia que foi construída há muito tempo atrás, de que existe um lugar em chamas, onde as pessoas estão lá em tormento para o resto da vida. Isso não é bíblico, isso não é compatível com o amor de Deus. A gente tem que ficar com aquilo que a Bíblia diz. E nós vimos aqui, pelo estudo de hoje, que a morte é apenas um momento de inconsciência, de que a gente vai para o pó, sem sentimento, sem pensamento, sem ódio, sem inveja, e está aguardando a volta de Cristo. Todos aqueles que morreram na fé, lá nos patriarcas, os heróis da fé de Hebreus 11, estão aguardando Jesus voltar também, para que a gente não seja aperfeiçoado sem eles, e eles sem nós não sejam aperfeiçoados também, é o que diz o texto. Então a gente precisa crer no que está escrito na Bíblia, e não naquilo que ensinaram pra gente, que a gente acha, ou que eu sempre acreditei, ou que o meu pai me ensinou, meu pastor, meu líder espiritual. Precisamos ficar com assim diz o Senhor, porque a nossa bendita esperança é a volta de Cristo. E será que realmente é a nossa bendita esperança? Será que realmente a gente ama a volta de Cristo, como Paulo disse que a coroa vai ser dada àqueles que amam a sua vinda? Será que a gente só fala da vinda de Cristo porque todo mundo fala e todo crente sabe que Jesus vai voltar? Infelizmente, muitos de nós têm vivido uma vida aqui na terra, não amando a volta de Jesus. A gente fala nela, mas no fundo a gente tem medo. No fundo a gente não está preparado para Jesus voltar. Se ele voltasse hoje, você estaria preparado? É essa pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento. E que Deus precisa ter misericórdia de nós, para a gente realmente se esvaziar do nosso próprio eu e permitir que o Espírito Santo comunique ao nosso coração a sua vontade. E de terminar com o texto de Hebreus, que eu comentei com vocês ainda agora, mas não li. Hebreus 11, a partir do verso 39, de 39 a 40. Aqui diz assim: ora, falando dos heróis da fé, né? Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, a promessa da vida eterna, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que esse texto está dizendo? Esses heróis da fé também estão aguardando no pó a volta de Jesus para serem aperfeiçoados, para serem transformados e receberem a vida eterna. Da mesma forma que nós também, se estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo. Queridos, que Deus possa ser a nossa única e bendita esperança. E que a gente possa se aprofundar no estudo da Bíblia para cada vez mais estar parecido com Deus e fazendo aquilo que Ele deseja. Para terminar, vamos fazer uma oração? Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos mais uma vez e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a fazer a Tua vontade. E nos ensina, Senhor, a cada dia qual é a Sua vontade para a nossa vida. Nos tire as nossas dúvidas, esclareça as nossas dúvidas para que nós não venhamos a crer em mentiras e em fábulas. Queremos fazer a Tua vontade. Abençoa todos que estiverem ouvindo nesta hora. Te entregamos todos em Tuas mãos e em nome de Jesus nós oramos. Amém.